Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Se liga no Portal do Estudante e na TV Educação que vamos começar mais uma aula. Sou professora Conceição Alencar e começa agora sua aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos dar continuidade aos exercícios comentados e relembrar algumas regras do novo acordo ortográfico. Começar aqui com o primeiro. Analise a alternativa com as palavras acentuadas segundo as regras de acentuação respectiva de intercâmbio e antropológico. Então, o que a questão quer? Qual o comando? Vocês precisam analisar as duas primeiras palavras, intercâmbio e antropológico, identificar a regra de acentuação e saber das alternativas abaixo qual possui a mesma regra de acentuação. Vamos lá para as opções. Letra A, distúrbio e acórdão, máquina e giló. Letra C, alvará e vândalo. Letra D, consciência e características. Letra E, órgão e órfãs. Analisem a palavra intercâmbio. Como é que termina essa palavra? Como é que é a separação silábica dessa palavra? Ela possui ditongo, ela é uma palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona. Observem a segunda palavra, a mesma coisa, antropológico. Por que ela recebeu acento? Ela é uma palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona e tentem identificar a mesma regra nas demais questões, nas demais alternativas. Vamos ver a resposta? Resposta correta, letra D. Intercâmbio, paroxítona terminada em ditongo, ditongo crescente. O que é o ditongo crescente? Semivogal mais vogal, está crescendo. Antropológico, proparoxítona, a regra mais fácil que tem, né, turma? Todas as proparoxítonas são acentuadas, todas. Então, é a regra mais fácil de acentuação que nós temos é essa. Todas as proparoxítonas são acentuadas. As palavras que são acentuadas, respectivamente, pela mesma regra são consciência, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, ó. O I é uma semivogal e o A é uma vogal. Por que que o I é uma semivogal? Ele é pronunciado mais fraquinho. E o A é uma vogal. Então, ditongo crescente sai da semivogal e vai para a vogal. Características. É uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, as duas palavras seguiram a mesma regra das palavras anteriores. Aponte a opção em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra. Então, o par de palavras tem que ser acentuado devido à mesma regra. Então, letra A. Sair e dói. B, relógio e própria. Só, sóis. Dá, custará. Até e pé. O que vocês podem fazer para resolver essa questão? Vocês têm que ver a quantidade de sílabas e vocês precisam ver também a questão da tonicidade, a posição da sílaba tônica e podem observar ainda se tem ditongo, né? Se termina com ditongos crescentes ou não, para poder resolver essa questão. Resposta correta, letra B. As palavras relógio e própria são acentuadas porque acentuam-se todas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Então, olha só, a letra B, porque acentuam-se todas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente seria o encontro de duas vogais. Aqui, no caso, uma semivogal mais vogal. Indique a alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Então, nenhuma dessas palavras recebem acento. Nenhuma. Prestem atenção ao comando da questão. Às vezes, vocês erram questão porque não se atentam ao comando. O que ele diz? A alternativa em que nenhuma palavra é acentuada. Letra A. Lápis, canoa, abacaxi, jovens. Letra B. Ruim, sozinho, aquele, traiu. Letra C. Saudade, ônix, grau, orquídea. Letra D. Voo, légua, assim, tênis. Letra E. Flores, açúcar, álbum, vírus. Algumas são bem fáceis porque faz parte do nosso cotidiano. Então, vocês podem ir por eliminação. Aquelas palavras que vocês têm certeza que são acentuadas. Então, vocês já viram que ela está sem acento? Então, já vão aí por eliminação, tirando aquelas opções que já vai facilitar para vocês resolverem a questão. Resposta correta, letra B.
né? Nenhuma das palavras aqui na opção B recebe acento. Aqui na letra A, a palavra lápis recebeu acento. Na letra C, a palavra ônix recebeu acento. Na letra D, légua e tênis recebe acento. Açúcar e vírus, álbum, também recebem acento. Então, a única que não tem acento em nenhuma das palavras é a opção B. Assinale a alternativa que completa as frases. Cada qual faz como melhor lhe convém. Com acento agudo ou circunflexo. O que contém estes frascos? Acento agudo ou circunflexo. Nestes momentos, os teóricos revêem os conceitos. Com acento ou sem acento, usa ou é dobrado, não usa. Eles provém a casa do necessário. A mesma coisa, é dobrado ou não, acento agudo, acento circunflexo. Essa aí foi uma das regras do novo acordo ortográfico que sofreram alterações. Vocês conseguem lembrar qual é essa regra? Tem a diferenciação entre as palavras que estão no singular e as palavras que estão no plural. E essa questão das vogais quando elas são dobradas. Conseguiram? Vamos ver? Resposta correta, letra A. Cada qual faz como melhor lhe convém. O que contém estes frascos com acento circunflexo. Neste momento, os teóricos revêem os conceitos. Eles provêm a casa do necessário. Convém, quando tem um acento agudo, indica a terceira pessoa do singular. Quando ele está com o acento circunflexo, quer dizer que ele está no plural. Terceira pessoa do plural. Revém e provém, de acordo com o novo acordo ortográfico, essas formas terminadas em passam a ser escritas sem acento. Né? Então, olhou essas formas escritas com em, com o é dobrado, já sabe que não recebe acento. Na palavra hiperconectividade, não ocorre o emprego do hífen. De acordo com a nova ortografia, está corretamente escrito o termo A, hiperidratação, B, hipersensibilidade, C, hiperesfera ou D, hiperrancoroso. Observem que aqui nessa letra D, turma, a gente tem o R repetido 3 vezes. Vocês já viram isso na língua portuguesa? Já vão eliminando aí algumas coisas. Não vamos inventar novas regras, não. Já bastam as regras que nós temos. Vamos ver a opção correta? Resposta correta, letra A. O uso do hífen permanece nos vocábulos com prefixo hiper, em que o termo seguinte inicia com H. Então, o hífen permanece com o prefixo hiper, quando o segundo elemento, a segunda palavra, começa com H. Na opção B, por que não se utiliza o hífen? Porque não se utiliza para unir consoantes diferentes. Então, hiper termina com R, sensibilidade começa com S. As consoantes são diferentes, não tem por que utilizar o hífen. Na opção C, não se usa o hífen para unir consoante com vogal. Terminou com consoante, começa com vogal, não precisa do hífen. Na opção D, usa-se o hífen para separar consoantes iguais, mas não tem essa questão, a gente dobra as consoantes R e S naquela outra regra, mas nunca vai aparecer 3 vezes, turma. A letra ela não é repetida 3 vezes, então esquece aquela que foi colocada o R 3 vezes. Assinale a alternativa em que a palavra formada, assim como autoafirmação e superagradável, é grafada, é escrita sem o hífen. Então, mais uma vez, atenção para o comando da questão. Quais são as 2 palavras que eu preciso analisar? Autoafirmação e superagradável. Observem que elas não possuem hífen. Né? Termina com, aqui a primeira termina com vogais diferentes, a segunda termina com R e começa com A, tem o prefixo super. Qual vai seguir a mesma regra, né? Sem hífen. Auto-hipnose, B, auto-observação, C, super-herói, D, super-requintado ou E, super-salário. Qual vai ser escrita sem hífen? Vamos ver? Resposta correta, letra E. Na alternativa A, auto mais hipnose é vogal seguida de H. Então, eu uso o hífen. Por quê? Porque terminou com o prefixo auto, né? Terminou em vogal e iniciou com a palavra, a segunda palavra iniciou com H. Alternativa B, auto mais observação está errada, pois auto termina com vogal, igual que começa a segunda palavra. Né? No caso, terminou com O,
A segunda palavra, observação, também começa com O. Então, se as vogais são iguais, eu preciso utilizar o hífen. Alternativa C, super-herói. Prefixo super, a palavra iniciada por H, a segunda palavra iniciada por H. Então, já sabem que é necessário o uso do hífen. Ainda da alternativa D, super requintado. O prefixo super termina com a consoante, igual que começa a segunda palavra. Ó, termina com R e a segunda palavra também começa com R. Observe sempre a letra que termina a palavra e a letra que inicia o segundo elemento. Usa-se o hífen super requintado. Na alternativa E, super salário. Nesse caso, não temos a segunda palavra com R ou com H. Então, não será necessário colocar o hífen. Fica super salário sem hífen. Então, vamos relembrar aqui algumas regras. Os ditongos paroxítonos. Observe que nós temos aqui dois conceitos. O conceito de ditongo e o conceito de paroxítono. Então, vocês vão pegar agora aqueles conceitos bem básicos que vocês estudaram lá no Fundamental 2, no início também do ensino médio, e vão aplicar agora. Ditongo, quando a gente faz a separação silábica, e na mesma sílaba a gente tem duas vogais, sendo que uma é semivogal e a outra é vogal. E paroxítono é relacionado a quê? Relacionado à tonicidade, a posição da sílaba tônica. Oxítona, quando a posição da sílaba tônica é a última. Paroxítona, quando a posição da sílaba tônica é a penúltima, e proparoxítona, quando é a antepenúltima. Lembrando aquela regra que nós já falamos, que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, os ditongos, encontro de duas vogais na mesma sílaba, lembrando duas vogais, turma, uma é semivogal, a outra é vogal. Pode ser o inverso também, a vogal primeiro, depois a semivogal. Em palavras paroxítonas, perdem o acento. Acho que essas palavras aqui vocês já estão até acostumados. Por exemplo, a palavra ideia. A gente já está mais acostumado que ela não tem acento, né? Diferente de outras. A gente não está muito acostumado com a palavra micro-ondas com o acento. Mas eu tenho certeza que durante os registros escritos de vocês já não colocam mais acento na palavra ideia. Espero que sim, né? Então, ideia perdeu o acento. Boia perdeu o acento, Assembleia perdeu o acento e Odisseia também perdeu o acento. Por quê? Porque são ditongos, além de ditongos abertos, né? E também são paroxítonas, então perdeu o acento. Outra regra, as monossílabas e oxítonas continuam sendo acentuadas de acordo com o novo acordo ortográfico. Ah, professora, isso é muito fácil. Quantidade de sílaba, é fácil demais, mas não pensem que é tão simples assim. Às vezes, de acordo com se você pronuncia a palavra de forma errada, aí você já não tem a quantidade correta de sílaba. Por exemplo, a palavra dia é uma palavra monossílaba ou uma palavra de sílaba? O que vocês diriam? Né? Dia é uma palavra de sílaba. Então, aí, se você não pronunciar a palavra da forma correta, aí vocês já não vão ter a classificação correta. Então, só relembrando quanto à quantidade de sílaba. Monossílaba, quando nós temos apenas uma sílaba. Dissílaba, quando nós temos duas. Trissílaba, quando nós temos três. E polissílaba, quando nós temos 4, 5, 6 ou mais sílabas, né? E oxítonas, quando a sílaba tônica é a última. Nesse caso, elas continuam sendo acentuadas, tá? Monossílabas e oxítonos não perderam acento com o novo acordo ortográfico. Continuam recebendo acento. Pó, só, pá, sumaré, macapá. Observem que as três primeiras são monossílabos tônicos e as duas últimas são oxítonas. Por isso, permanece o acento mesmo com o novo acordo ortográfico. Fim do acento para a vogal dobrada, né, ali no caso do O, e do E com a terminação com o M. Outras palavras que perderam o acento foram as que tinham as terminações O ou em. Após o novo acordo, o acento circunflexo foi retirado. Então, só relembrar, quando vocês olharem essas formas verbais, com o O dobrado, com o E dobrado, vocês já sabem que não vai mais ter o acento, vai perder o acento. Hífen quando há vogal seguida de R ou S. O hífen foi retirado em casos no qual o prefixo termina em vogal e a próxima palavra começa com R ou S. Por isso, ela deve ser escrita sem hífen e a letra S ou R é dobrada. Questões como essa necessitam de muita atenção.
de muita atenção. Vocês têm que observar com qual letra termina a primeira palavra e se a segunda palavra começa com R ou com S. Caso a palavra comece com R ou com S, a gente vai dobrar essa consoante e não vai utilizar o hífen. Se por acaso aparecer qualquer outra consoante, P, L, M, N, qualquer outra, a gente não usa essa regra. Nós vamos usar essa regra apenas para o R e para o S. O fim do acento diferencial. Antes do novo acordo ortográfico, algumas palavras possuíam o que é conhecido como acento diferencial. O acento diferencial era utilizado para discernir palavras que possuíam a mesma pronúncia, mas que tinham significados diferentes, né? Essas palavras que tinham acento diferencial, elas eram muito usadas para diferenciar o quê? Substantivos, preposições, pronomes. Agora, o acento diferencial ele foi retirado. Por exemplo, a palavra pelo, né? O pelo do braço, né? O pelo do cachorro e a preposição pelo. Ele passou pelo portão. A gente já não usa mais esse acento para fazer a diferenciação entre o pelo, né, o pelo, ou a preposição. Ah, e como é que eu vou saber, professora? Se não tem mais o acento, a gente vai saber pelo contexto, turma. Pelo contexto, vocês vão saber se vocês vão utilizar, que já não utiliza, né, porque já não tem mais o acento diferencial. O mesmo ocorre aqui com o caso da palavra pera, que perdeu o acento. Então, se vocês olharem no supermercado, lá, a promoção de pera, se tivessem um acento, vocês já sabem que é por conta do novo acordo, não tem mais esse acento diferencial. Agora, vamos para o nosso momento português nas redes. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão, manda lá no Instagram, pode mandar lá no inbox a sugestão de vocês, que nós vamos fazer a análise sintática, semântica, linguística desse meme ou dessa figurinha que você encontrou e que você gostou. Então, quer dizer que a forma correta de escrever é online com hífen? E aí? É online tudo junto ou com hífen? Qual vocês utilizam? Vamos ver? Online ou online? A forma correta de escrita da palavra é online, com hífen. A palavra online sem hífen, embora seja frequentemente utilizada e se encontre dicionarizada nos dicionários de língua inglesa, ela não se encontra reconhecida no vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras, que é o VOLPE. Né? A gente tem o vocabulário ortográfico, né, que ele foi lançado pela Academia Brasileira de Letras. Quando a gente tem alguma dúvida, basta consultar o VOLPE. Em relação a como se escreve a palavra, a qual a classe gramatical, a qual gênero essa palavra pertence, se é o gênero masculino ou feminino, basta consultar o VOLPE que vocês vão tirar essa dúvida, tá? Mas, como vocês viram, né, ela é bem aceita. Então, se vocês utilizarem online com hífen ou sem hífen, não vai trazer assim, grandes modificações, não. Nada mais vergonhoso do que o nosso primeiro endereço de e-mail. E aí, como é o primeiro endereço de e-mail de vocês? Lindinha@hotmail, fofinha@hotmail. Tem uns que entregam a idade, né? Lulu82@gmail.com. Então, tem uns que entregam a idade, tem uns e-mails aí bem vergonhosos. Cuidado, gente. Imaginem vocês mandando aí o currículo de vocês, né, para uma empresa, aí chega lá, Lulu fofinha, Lulu bonitinha@hotmail. Não vai pegar tão bem, né? Vamos ficar de olho aí nos nossos novos e-mails. E-mail ou e-mail? E-mail é um estrangeirismo. E é essa a forma original de escrita da palavra em inglês, que é a abreviatura de electronic mail, correspondência eletrônica. Enquanto em alguns estrangeirismos utilizamos a forma aportuguesada de batom, abajur, box, em outros utilizamos a palavra na sua forma original, como mousse, delivery, pizza. No caso em questão, a palavra e-mail ela é usada em sua forma original. Então, ela é usada assim mesmo com o auxílio do hífen, tá certo? Por quê? Porque ela é um estrangeirismo. Ela foi emprestada para a nossa língua. Lembrando, turma, que quando a gente traz as palavras, elas são aportuguesadas. Então, quando a gente pronuncia a palavra, a gente não pronuncia da forma que eles pronunciam no local de origem. Por exemplo, a gente fala WhatsApp. Né? Lá eles não vão falar o WhatsApp, né? Já é bem diferente. Instagram, né? E aí fica engraçado porque algumas pessoas querem pronunciar da forma como é pronunciado no outro local, né? Podem pronunciar na forma portuguesada que não tem problema nenhum. Meu Deus, eu não acredito. Batata doce é com hífen?
palavras compostas que se referem a plantas, animais, haverá o hífen, como é o caso de feijão verde, batata verde. Se a palavra composta não se referir ao tipo botânico, ou melhor, ao tipo do alimento, não haverá hífen. Por exemplo, quando eu digo eu comi uma batata doce, quer dizer, ela estava doce, então não precisa do hífen. Mas se é feijão verde, batata doce, o tipo da batata, aí sim eu vou utilizar o hífen. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço.